Boas-vindas ao Toda Gente, podcast do Novas Narrativas Evangélicas. Hoje uma conversa muito especial, cheia de mulher nessa mesa, Nossa, graças gente. a Deus. E estou aqui com a minha co-host, Evelyn Azeredo. Oi, Lulu, tudo bem? Tudo bem, Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês. Já tô dizendo, eu cheguei um pouco atrasada, mas a gente já tá conversando horrores, então vamos começar, né, É amiga? sobre isso. Hoje estamos aqui com nossas convidadas incríveis. Oi, gente! Joyce Trindade e Rebeca Vieira. Gente, queremos saber quem são vocês na fila da cantina. Show, quer começar? Pode tu. Então tá, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. 4 mulheres negras maravilhosas, evangélicas. E lindas. Lindas, né? incríveis, Vamos falar. cacheadas, maravilhosas. É muita beleza, gente. Muita coisa. Uma mesa super potente. O meu nome é Rebeca, tenho 30 anos, eu sou nascida, criada, né? Cria do Parque União, na Maré. Meus pais, meus avós, né? Se constituíram, criaram, né? Participaram da criação da primeira igreja batista no Parque União. Então, eu sou cria de família mesmo evangélica. Meus avós, pastores, meu irmão foi seminarista. Então, uma família sempre muito da igreja. Eu me mudo para Niterói para construir minha atuação, né, mais acadêmica na UF. E eu amo a cidade, sou acolhida pela cidade. Estou mais de 12 anos lá. Terminei minha graduação em História, fiz mestrado em Antropologia. Estou terminando meu doutorado em Antropologia, tentando ali lutar contra tudo e contra todos para terminar e me tornar uma primeira doutora da minha família. Uhul. Vai ser tudo, gente. Mas eu vou fazer um festão. Ai, vamos falar, vamos comemorar. É isso. Me tornei secretária de mulheres pelo PT de Niterói. Atuo também no Fórum de Mulheres Negras lá na cidade. E estou nessa luta, né? Principalmente na luta em relação à população negra, população LGBT, das mulheres, principalmente. Acho que tudo que me recorta, tudo que eu sou, é o que é a minha luta, né? Acho que eu me coloco na luta principalmente porque eu preciso existir, porque eu preciso lutar. E aí, para eu existir, para eu viver, eu tive que entrar dentro da luta, né? E aí, tudo que me recorta. Eu sou uma mulher negra, evangélica, bissexual, de periferia. Então, eu preciso e fui necessária em me colocar nesse lugar. E aí, tô aqui, nesse caminho, encontrando várias pessoas que estão se somando também nessa luta, que também comungam do que eu acredito. Então, é uma felicidade imensa saber que existem mulheres negras jovens também que estão nessa caminhada, que eu não estou sozinha. Porque por muito tempo ali, né? Eu tenho 30 anos, eu saio, né, da Igreja Batista do Parque União, eu tinha uns 16, 17 anos, e fico um tempo ali meio que nesse lugar que a gente chama dos desviados, né? Um grupo da minha família, a gente até bota uns viados bem grandes. Que a gente é desviado mesmo. E a gente se sente um pouco sozinho, né? Fica um pouco fora, fica um pouco sem congregar, fica um pouco se sentindo sozinho. E eu acho que há um tempo agora, né? Não muito, mas um tempo já recente, a gente vem aglutinando de novas narrativas, novas experiências, né? E comungando coletivamente com essa juventude que quer ir transformar o Brasil, transformar o lugar que a gente vive. Que lindo. Maravilhosa. Gente, muito prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que é uma honra. Pela beleza, porque eu acho que mulheres na política, com beleza, o negócio fica... Que combo, né? Nossa, é muito bom. Eu digo que a beleza e competência junta, né? Certeza. Porque quando a gente vai ver a estética da política brasileira, geralmente não tem nossa cara. Então, falar sobre a nossa beleza intelectual, nossa beleza externa, eu acho que é um ato de resistência também. Eu sempre gosto de trazer essa referência, porque é muito bonito ver as meninas nos olhando e falando, caramba, dá pra ser política, dá pra ser bonita, dá pra ser inteligente. Eu falei, muito mais, né? Então, que bom que a gente tá aqui com vocês nesse momento. Sou a Joyce Trindade, tenho 27 anos de idade, né? Sou cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de demarcar a região, né, que eu sou criada, porque é o lugar das invisibilidades da cidade, né? Sou nascida em Padre Miguel, no Morro do São Bento, criada em Cosmos, ainda mais para dentro da Zona Oeste. Eu costumo dizer que é a região que ninguém vai, né, no Rio de Janeiro, mas é a região que mora literalmente metade da cidade do nosso Rio. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que vem dessa região e reforçar a minha redondeza, porque tem muitas vidas, muitos sonhos, muitas potências, muita gente, muitos crentes, né? Eu acho que é muito importante dizer sobre isso também, porque a maioria de nós, né, oriundos de periferias, eu acho que a Rebeca também deve se identificar com isso,
Nossa primeira humanidade, nossa primeira cidadania, muitas das vezes se dá dentro da igreja. É o lugar que a gente se encontra na cultura, é um lugar que a gente se encontra em comunidade, é um lugar que a gente tem tarefa, que a gente tem missão, que a gente tem um cargo, mesmo sendo muito novo, né? Então, eu sou exatamente fruto disso. Eu venho da Igreja Batista Parque Sueli, né? Então, foi Juventude Batista Carioca, Mensageira do Rei, Pés no Arado e todo mais do combo. Pés no Arado. E Pés no Arado, missionária. E tem muito orgulho também de falar sobre isso, porque foi a igreja que me formou enquanto liderança, né? Com 13, 14 anos, eu já tinha o poder da fala. Eu poderia subir no púlpito e expressar, né, o meu conhecimento, mesmo muito novinha. Então, eu digo com muita tranquilidade que foi a igreja que formou essa liderança que sou hoje, né? Porém, com muitos outros recortes. Também vinha as dores a partir disso. E durante o processo da juventude, eu fui entendendo muito isso. Entendendo que, né, aquelas dores eram uma luta também que eu deveria travar, né? Porque eu era uma mulher negra, porém a igreja não debatia a pauta racial. Porém, eu sabia que aquilo era um marcador que matava muito dos meus. E eu, calma aí, cadê a igreja falando sobre isso? Então, a gente vai desdobrando ao longo da conversa sobre esse tema, mas eu digo que a igreja me formou enquanto líder, porém a igreja também não queria debater o que era ser essa líder. E para resumir minha história também, filha de Simone e Rogério, um pai maranhense com mãe carioca, então sou uma marioca por conta disso. E além disso também, ex-secretária municipal de mulheres no Rio de Janeiro, com muito orgulho, né? E tantas outras facetas, sendo gestora pública, sendo uma militante, sendo uma mulher que entende que a nossa presença na política é estratégia de mudança de sociedade e de construção de novas narrativas também. Gente, eu fico assim. É o poder da fala, né, meu amor? Meu Deus do Pregadora. céu. Não, vocês duas, eu tô assim. Não, eu era levita da parte do Senhor. Amém. Aí, né, continuando, você já até começou a responder perguntas e você falou que a gente conversa sobre isso no decorrer, então já vamos para esse assunto. E a gente quer saber como que vocês se encontraram na política, no contexto de vocês. Se teve, se a igreja permeou isso, você já iniciou essa conversa. Eu quero muito ouvir sobre isso, assim. A Lulu também, porque ela... Vocês estavam falando aqui da militância de demandar uma bateria dentro do culto, demandar uma bateção de palma. Como é que foi isso, né? Como é que essa alma militante estava lá em vocês desde o início? Para mim, na época, foi muito sobre missões, né? Eu comecei muito essa militância, vamos dizer assim, esse ativismo na igreja através das missões. Eu, com 14 anos, mais ou menos, já estava bem ativa no âmbito missionário da igreja. E a gente vivia na rua, né? Vivia na rua fazendo projeto missionário, vivia dentro das favelas, nas comunidades, enfim. Então, pra gente era muito comum viver as dores e as mazelas do Rio de Janeiro. Ponto. Né? Não só do Rio, mas também de outros lugares. E aquilo me questionou muito, porque eu falei, eu tô levando a fé, eu tô levando o acalanto espiritual, eu tô levando uma oração, mas não é só isso. As pessoas precisam comer. As pessoas querem ter dignidade. E como a gente atua nisso tudo. E um outro ponto também que me marca muito, e tem muito a ver com a minha construção dessa pauta, que eu sou liderança de dia, que é do tema de mulheres, porque minha mãe era líder de MCA, como a gente estava também falando mais cedo. Você tá de roxinho, Tô de roxinho. Pra quem não sabe o que é MCA, Mulheres Cristãs em Ação, né, da Igreja Batista. E minha mãe, durante quase 10 anos, foi liderança da MCA na região do qual a gente vivia, né? E eu lembro muito profundamente conhecer a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher junto à minha mãe dentro da igreja. As mulheres buscavam a minha mãe para poder pedir oração, para pedir um aconselhamento, né? E a gente conversando com essas mulheres, eu sempre fui muito curiosa, então participava mesmo, né? A gente observava que não era... Primeiro, que não era demônio, né? Segundo, que não era só personalidade. Terceiro, que era caso de violência. E ali a gente começou a desbravar esse tema, e minha mãe também é muito curiosa, assim como eu. Ela, não é só oração. Você precisa na delegacia. Não é só oração. Você precisa de uma psicóloga. Não é só oração. Você precisa, né, reconstruir essa perspectiva do seu relacionamento. Isso não é normal. Eu lembro muito minha mãe falando isso para as pessoas. Isso não é normal. Né? O relacionamento é aquele que te agrega, aquilo que te levanta, e não aquilo que te derruba. Então, eu lembro muito vivenciar, né, junto à minha mãe, nos aconselhamentos dela, o que era essa violência contra a mulher, e também de ver essas mazelas da desigualdade social e racial junto às missões. Então, eu digo que dentro desse âmbito da juventude, sendo uma jovem missionária, eu via muito isso. E aquilo me questionava demais. Então,
Em resumão, eu descobri que eu queria fazer missões de uma outra forma, né? Eu queria fazer missões levando também a fé, porém a fé não era só sobre espiritualidade. A fé era sobre dignidade. E com 18, 19 anos de idade, eu descubro que no UFRJ tinha uma graduação chamada Gestão Pública e que lá eu saberia construir política pública. E eu falei, é isso. Eu quero fazer missões a partir da política pública. Eu quero levar dignidade para as pessoas. E a fé da pessoa vai ser um instrumento de acalanto efetivo. Mas para você ter fé, você precisa ter o básico, que é comida, casa, roupa, cobertor. Então, eu comecei a ser militante do serviço público, da gestão pública, e a fé, para mim, foi um instrumento de liberdade, né? Porém, ela é devida a se você tem uma vida com dignidade também. Com certeza. Ai, que linda. Preach, sister, preach. Cara, são experiências meio que parecidas, né? Mas vão ter outros contornos por causa da nossa, enfim, da nossa subjetividade, né? Eu sempre fui muito atuante na igreja. Não era a mais atuante da minha família, porque minha família era aquela família da igreja que minha mãe cantava no culto de domingo, de manhã, de noite, quarta-feira. Era culto no lar. Era tudo aquela... Toda semana preenchida. Toda semana preenchido. E meu irmão também era mini pastorzinho, fez seminário. Então, eles eram o cara. Eu sempre fui um pouco mais... meio que quieta, meio que revoltada ali. Mas também fui entendendo que, como a Joyce falou... não era a gente só sobre ser uma líder espiritual, é sobre ser uma líder política e social também. E essa hipocrisia da igreja começou afastando, não só a mim, mas a minha família também. Porque lá em casa, graças a Deus, eu sou de uma família onde os meus pais, eles sempre guiaram a gente com a verdade acima de tudo. E a verdade da Bíblia não é amar o próximo acima de qualquer coisa. Independente, não é nem o amar o próximo com o nosso amor, porque às vezes a gente nem tem amor para dar necessariamente, é amar com o amor de Jesus. Se é para amar com o amor dele, é para a gente dar a vida ao próximo. E não era isso que a gente via acontecendo na igreja. Então a gente começou a cada vez mais, né, entender o que estava acontecendo, e aí várias disputas de lideranças, de quem era o tesoureiro, de quem ia coordenar a EBD, e do que ia ali na EBD. E aí você vai crescendo, você vai vendo aquilo ali, você vai, pô, então é muito mais do que realmente um compromisso só com a espiritualidade. Ainda mais se é uma igreja, que é uma igreja em uma comunidade. Então eu comecei a entender, fiz Mensageiras do Rei também, aceitei o compromisso e a responsabilidade da grande comissão e fui ser uma militante mesmo, mas eu não estava mais conseguindo ser quem eu era dentro do lugar da igreja. E fui fazer história muito também por causa das minhas dúvidas da igreja. Porque todas as matérias que eu peguei em história, eu quase me formei em Idade Média. Porque, assim, nada a ver com nada, porque a minha monografia é sobre contemporaneidade. Mas todas as matérias que eu peguei eram sobre a Idade Média, porque eu peguei diversas matérias para entender o início da formação da religião, o início ali do cristianismo, e eu fiquei massacrando nisso. Eu voltava para casa revoltada. Minha mãe vinha da igreja, eu vinha da faculdade, eu ficava tá, e ela tá. E assim, mesmo sendo muito debate, muita discussão, formou a gente. Acho que isso fez a gente ser uma família muito mais democrática, muito mais aberta ao diálogo, e com isso a gente foi construindo outros caminhos. Quando eu era muito jovem ali, eu construía a ABC, construía a JBC, mas tinha, né, naquela época ainda, uma ideia, não sei se vocês lembram, que a gente fazia muito, que era o impacto de carnaval. Uhum. E aí eu não queria dizer para as pessoas que elas não tinham que estar ali, eu queria estar ali onde elas estavam. Aí tinha o Jesus Transforma. Uhum. Então passei por diversos... Fiz parte. Entendeu? E pior que depois eu gastei, né? Que era Jesus Trans. Eu cortei, eu falo, pô, Jesus Trans. Se você procurar Aventura Profana em qualquer lugar, a primeira imagem que você vai ver é ela usando essa blusa também. Sério? Jesus Trans. Que eu acho que é um trocadilho ótimo. E aí foram situações, né, principalmente depois que eu fui para a faculdade, né, na UF, em História, que eu comecei também a ler outras coisas, ter outros conhecimentos. Foi muito engraçado, porque no meu primeiro dia de aula, eu virei para minha professora e falei assim, qual é a Bíblia mais verdadeira que existe, e é ela que eu vou estudar. E ela falou, cara, verdadeira é uma questão subjetiva, né? Mas a gente tem uma que é uma tradução mais direta, do hebraico, do aramaico, que é melhor pra você, que é a Bíblia de Jerusalém. Caríssima a Bíblia, juntei todo o meu dinheirinho do meu estágio, comprei a Bíblia, cheguei pro pastor e falei assim, agora você tem que pregar com essa Bíblia aqui, tem que ser essa, eu não vou usar essa Bíblia. Então,
Essa aqui é minha Bíblia a partir de agora. A Bíblia é a palavra de Deus traduzida Eu diretamente. tenho uma Bíblia melhor que a sua. Quando a gente é novinha, a gente Sim, é revoltado, né? A gente fala, não, porque essa aqui é a tradução direta da palavra de Jesus. É ele que tá falando através dessa Bíblia. Não é a sua, que é do King James. Menina, foi um bafão. Mas, a partir dali, fiz um pouco mais dessa virada, né? Não mais na igreja. Depois disso, eu tentei várias igrejas diferentes. E, enfim, algumas me sentia parte, em outras não. Mas sempre com esse... Depois que a gente desvenda também, né? A gente não consegue mais... Depois que a gente vê muita coisa, não consegue desver, né? E aí eu comecei a ver muita coisa. O meu olhar já estava completamente virado para as questões sociais e políticas da minha comunidade, do Rio de Janeiro e de Niterói. E foi ficando cada vez mais difícil comungar, né? Com aqueles e aquelas, né? Daquelas igrejas que eu fui criada. Então foi um caminho bom de amadurecimento meu enquanto liderança política, enquanto liderança social, mas foi um caminho também muito tortuoso para mim enquanto uma liderança espiritual. Eu fui perdendo, porque é muito ruim também você perder o seu convívio espiritual, né? Tem muita diferença. Solidão, né, também. Muita diferença de você trancar a porta do seu quarto, você ter um momento de adoração e você ir para um lugar onde está todo mundo comungando daquela espiritualidade, né? Faz diferença mesmo. E por muito tempo eu achei que eu não faria. Falei, não, eu tô muito bem sozinha, eu com meu Deus, entendeu? Não é sobre religião, não é sobre fé, é sobre eu e meu Deus. Mas depois a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai vendo que não, é importante que a gente tenha também, né, esse momento de adoração no coletivo, né? Mas não foi fácil para mim achar. Até hoje eu tô procurando ainda. Eu tava muito na Igreja Batista do Caminho, do pastor Henrique em Niterói, só que ele saiu de Niterói, foi pro Rio, e aí ficou mais difícil para eu acompanhar, e em Niterói ainda não achei essa comunidade, mas continuo procurando, se alguém conhecer, aceitar uma mulher negra evangélica bissexual na igreja, só me chamar. Mas aí eu fui construindo mais esse caminho político, né? Mas com certeza a igreja, ela dá pra gente essa envergadura, essa dicção, esse lugar onde você consegue se colocar, onde você consegue falar com propriedade. Uma propriedade que não pode ser autoridade. Né, que acho que isso se confunde muito, né? Não é uma autoridade. A Bíblia ela não tem que ditar a vida de ninguém além da minha, se eu escolher acreditar nela. Se eu escolho acreditar nela, ela dita a minha vida, não a vida dos outros. Ela é na Constituição, então ela tem que ditar a minha vida. Então, não é uma questão de autoridade, mas dá pra gente um empoderamento e uma tranquilidade da fala, uma leitura já desde cedo, né? Através da EBD. A gente sempre lê desde novinha, né? Mensageiras do Rei. Tudo isso é com muita leitura, com muito acompanhamento. Então, a gente tem uma formação realmente diferenciada. E é também um reduto social, né? Onde a gente tem as nossas primeiras relações, todas elas, né? Na igreja, nos acampamentos. Todas elas. Então, dá esse aporte pra gente realmente. Então, faz muito bem, mas também pode fazer muito mal, dependendo das mãos que param, né? E na igreja que eu fui criada, né, do Parque União, passaram diversos pastores que eles não eram nem moradores do Parque União. Eram pastores que vinham de fora, todos eles homens brancos, com uma outra realidade, para poder ser pastor naquela realidade. Então, a maioria deles é isso. Vou alimentar espiritualmente, mas não alimentava a comunidade, não fazia uma relação, né, do contexto social daqueles fiéis com a própria igreja e com a própria palavra. A fé e a obra, né, caminhando juntos. Eu acho que também é um desafio gigante que a gente vê, não só na Igreja Batista, mas eu acho que em todas as denominações, que é justamente como que você pega essa fé, mas você transforma esse âmbito social. Acho que o ponto que você traz agora é fundamental. Pastores compromissados com o território, pastores compromissados com as suas ovelhas, pastores compromissados em praticar a fé enquanto instrumento também de garantir direitos, né, para aqueles membros que também são cidadãos, né? A gente Mas tem que ser, né, cara? Porque o que é especificamente construir o reino de Deus? Eu sou evangélica, que eu construo o reino de Deus. O reino de Deus acontece hoje, é agora. E eu acredito que o reino de Deus, quando a gente constrói ele, o que ele significa, é uma vida plena de direitos, de dignidade, de cidadania. Eu acredito que é isso que queira dizer. Porque quando a gente está... É o bem viver. Porque quando a gente está bem, quando a gente está com saúde, com educação, com qualidade de vida, com todos os direitos garantidos, a gente vive bem em comunhão. Mas como é que vai viver bem em comunhão se eu tenho uma doença e não consigo tratar no posto? Como é que eu vou viver bem em comunhão se eu não sei o que meu filho vai comer, o que ele vai vestir, qual a aula que ele está tendo?
com a segurança pública, com tiro, invadindo, com policial, invadindo a minha casa, com os tiros, cruzando todo o meu caminhar até eu chegar na igreja. Gente, inúmeras vezes no Parque União, eu fiquei presa no meio do caminho entre a minha casa e a igreja, que era na rua do lado, porque começou uma operação no meio. Várias vezes, a gente dentro da igreja se escondendo do batistério, porque os bandidos estavam invadindo com operação com a polícia. Então, assim, é um contexto de violência e é um contexto de violência mesmo que a gente vive dentro das igrejas, né? Que são em territórios de comunidade, que além da gente conseguir ter que mudar essa realidade, é também entender que esses pastores e essas igrejas precisam ter um compromisso também para acabar com essa violência. Não para incentivar essa violência, mas acaba que durante muito tempo havia um incentivo não claro e nítido dessa violência, mas a partir, né, de insinuações em relação ao voto, em relação ao tipo de apadrinhamento de pessoas tal, de pessoas tal. Eu lembro várias vezes na igreja, em algum culto, Crivella já foi lá na igreja, vários outros políticos foram lá na igreja, e políticos que a gente sabe que a política que toca é uma política de guerra, de extermínio da juventude preta, que é uma política que não é uma política do amor, do acolhimento, pelo contrário, é de insegurança pública. E aí tá trazendo esses homens para dentro da igreja, aí foi o caminho que eu despiroquei, eu falei assim, tô fora disso aqui. Não tem como, mas não pode trazer política para a igreja. E ouvindo vocês falando, uma coisa que eu percebi muito legal em vocês é a relação de vocês com a mãe de vocês. E aí você trouxe essa questão das coisas que acontecem na nossa vida e que a gente tem que lidar. E aí, quando a gente entra dentro da igreja, a gente ainda tem que ser ditado o que a gente vai vestir, com quem que a gente vai se relacionar. A gente ainda tem que ter esse... Apesar de tudo ainda que a gente passa, a gente ainda chega num lugar que é para ser nosso lugar seguro e a gente é ditado tudo que a gente tem que fazer. E aí eu queria perguntar para vocês que são mulheres cristãs em ação, o que vocês têm vivido e ouvido dessas mulheres que estão lá, que estão vivendo todas essas situações, o que elas estão falando que a gente não está ouvindo, que as outras pessoas não estão ouvindo, mas que vocês estão, assim, queria que vocês compartilhassem, principalmente por causa dessa relação de vocês com a mãe de vocês, que vocês trouxeram aqui, que nem sempre a gente tem uma boa relação com os nossos pais, quando a gente vem nesse contexto de desviados, desigrejados e todas essas coisas, mas como vocês trouxeram aqui, é formação, é tudo que a gente faz parte de quem nós somos e é nossa família, quem nós amamos, e a nossa família continua nos lugares que no nosso território, né? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, não estou mais na minha cidade. Eu sempre falo que eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Orgulho. Eu achei ótimo que a Joyce já me perguntou de primeira, não precisei nem falar, né, amiga? E aí, eu sou de lá, eu não estou mais lá, mas eu tenho uma boa relação com a minha mãe, com a minha avó. Eu sei o que elas estão passando, o que a igreja não está oferecendo para elas. Isso me parte o coração, assim, de uma forma que me deixa muito indignada até. E eu queria ouvir de vocês, assim, vocês estão ali ouvindo essas mulheres, vocês estão ali acompanhando essas mulheres. Queria ouvir de vocês um pouco mais disso. Pode começar? Não sei o que sai. Eu acho muito curioso, é uma coisa que eu sempre lembro, quando vai falar em relação às mulheres, que tinha lá na igreja, que eram as Déboras. Mães de joelho para filhos de pé. Minha mãe até hoje na camiseta, tá orando por você, tá bom, mamãe, obrigada. Exatamente. E eu acho isso muito curioso, porque mesmo com diversas contradições, sempre são as mulheres que ficam na responsabilidade de cuidar, zelar pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelas suas famílias, né? Esse era um debate que sempre ficava e sempre fica até hoje na responsabilidade das mulheres, né? Sempre recai o jugo sobre a seguridade, sobre a oração e o bem viver e até mesmo a responsabilidade de uma criação e uma educação para as mulheres, né? Eu lembro que lá na igreja tinha um departamento de ação social e até se a gente fizer correlação mesmo hoje com... Joyce pode me falar se eu estiver equivocada. Mas, até hoje mesmo, nas secretarias de assistência, o maior número de funcionários são as mulheres. Quem cuida
das pessoas são as mulheres, seja na igreja ou fora da igreja, quem fica com a responsabilidade, quem assume a responsabilidade, né, de cuidar da outra, de cuidar do geral, são as mulheres. Eu sempre vi isso com muito carinho, muito cuidado. Graças a Deus, a minha mãe também sempre foi uma mulher que zelou muito pela nossa família, mas também sempre nesse lugar de uma responsabilidade, mas também de uma submissão, né? Sempre nesse lugar de que você é responsável por essa criação e por essa educação, mas tem que ser essa educação e tem que ser essa doutrinação. Não pode ser realmente a que você acredita. Eu já vi várias mães, né, expulsando filhos de casa por causa do marido e por causa do pastor. Sem querer. Sem querer. Muita dor, que não queria tirar o filho, porque mesmo não concordando, né, sempre aquela palavra, eu não concordo com as suas escolhas, mas Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, então fica dentro de casa. E eu acho que se tivessem várias realidades, cara, vários amigos meus, se tivessem tido, né, um cuidado maior, ou uma mãe que realmente, tivesse feito um pouco mais de força, falar, não vou expulsar meu filho de casa, várias realidades poderiam ter sido diferentes. Eu vejo muito isso no relato, inclusive, da Erika Hilton, que ela fala muito disso, né, que a mãe dela, né, passou por um momento que expulsou ela de casa por causa da igreja, mas depois ela entendeu que estava errada e trouxe ela de volta, e esse foi o caminho de transformação na vida da própria Érica. Imagina se a mãe da Érica não tivesse voltado atrás, não tivesse convidado ela para voltar, qual a falta que estaria fazendo? Todos estaríamos perdidos, né? Todos estaríamos perdidos, sem a Erika Hilton no Congresso. Olha que perda que a gente tem. E isso porque a gente tem essa história. Mas olha quantas todas Erika Hiltons por aí, ou tantos outros casos não aconteceram e poderiam ter sido evitados se a gente pudesse ter um fortalecimento também dessas mulheres, um empoderamento também dessas mulheres no comando dessas casas, porque o cuidado fica com elas, mas a palavra final nunca ficava, a palavra final sempre era do homem, sempre era do pastor, e isso foi criando uma dissonância um pouco, e eu vejo hoje muitas mulheres, né, que perderam contato com seus filhos, arrependidas por isso, querendo recuperar o contato com os filhos, muitos que não podem mais recuperar. Tem pontos que, quando fecham, não abrem mais, né? Infelizmente. Muitas que, inclusive hoje, né, estão orando para ter seus filhos de volta, pedindo por isso, porque hoje, por causa da rede social e o contexto social que a gente foi, né, o senso comum foi, graças a Deus, aprimorando, graças a Deus, e a luta das mulheres feministas também, tá? Mas foi aprimorando, e aí foi se criando agora um entendimento de que não, vamos conversar, então. Você pode ter o seu estilo de vida, mas não é sobre a família. Não é sobre a família, não é o objeto principal, não é sobre defender a família. Como é que vai defender uma família completamente desestruturada? Eu defendo a família. A família é só você e sua mulher? Teus filhos estão onde? O que aconteceu com teus filhos? Você cuidou dos teus filhos? Que tipo de célula familiar você está criando, entendeu? Então, hoje eu vejo muitas mulheres passando um pouco por isso. Um misto de arrependimento, né, de um momento passado que foram muito rígidas por causa dos seus maridos e pastores, mas também um movimento de ruptura, lenta e gradual, mas uma ruptura também com isso, né? Muitas mulheres que eu vejo hoje, que eu acompanho através da economia solidária, porque a economia solidária majoritariamente é formada por mulheres. Então, os relatos que eu tenho da economia solidária através da economia solidária, eu estou conseguindo ter a minha autonomia, a minha independência, estou retomando contato com meu filho, tirei aquele traste lá de casa, estou indo na igreja. E aí também, né, e aí é uma mensagem para as mulheres também que estão na igreja, de serem acolhimento para outras mulheres, né? Não ficar muito nessa questão que a gente sabe que existiu muito, acho que hoje menos, mas existiu muito de julgar outras mulheres que estão divorciadas, que estão sem seus maridos, né? Mas acolher essas mulheres, porque muitas delas falam, Rebeca, eu chego na igreja e aí sou mal vista, sou mal olhada, e as mulheres não sentam perto de mim, falam que minha vida está desviada, que não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente conseguir também promover espaços de acolhimento para essas mulheres que escolhem romper com essa relação, né, de subserviência, com essa relação de violência que elas viviam. Então eu acho que hoje a gente está um pouco nesses dois lugares. Um arrependimento e uma tentativa de quebrar esse pacto, né, com o patriarcado, esse pacto com essa violência para com os filhos mesmo. Vou trazer um outro ponto de vista, porque eu acho que, primeiro, o Estado sempre foi cruel com as mulheres. Pronto. O Estado, a coisa-Estado, que a gente sabe que é o fornecedor das políticas públicas, né? Nós, mulheres, sempre fomos descartadas de uma sociedade do qual esse Estado deveria trazer política pública, serviços, direitos, cidadania e ações. O primeiro lugar que acolhe muitas dessas mulheres de periferia é a igreja.
né? É a igreja que vai dar a cesta básica para alimentar o seu filho. É a igreja que vai acolher ela quando ela estiver chorando. É a igreja que vai ter outras irmãs para poder junto com ela orar, né? E óbvio que tem vários marcadores aí com muitos outros desafios. Mas só que eu tenho que observar, cada vez mais eu falo sobre isso no cotidiano, que é a primeira casa, o primeiro lugar de cidadania, novamente, para muitas mulheres de periferia é a igreja. É onde ela fala, uau, eu não quero que meu filho entre pro tráfico. Então, eu preciso levar ele para a igreja. Isso tá errado ou tá certo? Estratégia de sobrevivência. Cada um cria a sua. Se o Estado, né, essa coisa Estado, te renegou uma vida inteira, você vai arrumar alguma outra estratégia para fazer seu filho sobreviver. Então, é muito desafiador quando a gente fala sobre isso, porque, por exemplo, na minha pauta, né, ex-secretária municipal de mulheres, lidei com quase 4 milhões de mulheres na cidade do Rio de Janeiro. A maioria delas mulheres evangélicas, em sua massa. E a maioria delas são mulheres que buscavam, novamente, um acolhimento. E elas encontraram com a gente, esse outro Estado, né, uma nova forma de acolhimento, de cuidado. Então, elas iam para a Casa da Mulher Carioca, iam para os centros especializados de atendimento à mulher, iam para as nossas políticas públicas que a gente fez, a partir da lógica de mulheres, um novo ambiente de um Estado que acolhe mulheres. Todos os lugares vai ser assim? Não. Então, a gente conseguiu criar uma nova forma, uma nova estratégia de receber essas dores, receber essas alegrias, receber essa humanidade dessas mulheres que agora estão repensando a sua liberdade. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a Casa da Mulher Carioca, que é esse lugar que nós temos aqui de política pública, a gente recebe várias mães. Mães das diversidades, mães que passaram uma vida inteira sendo silenciadas, mães que passaram uma vida inteira sendo abusadas e tantas outras questões. Mas a gente criou uma possibilidade dela existir com outras mulheres num ambiente seguro. Mas não é a maioria, sim. Então, o que eu vejo no dia a dia, né? A igreja ela tem sido um lugar, até hoje, como a gente sabe, de o primeiro acolhimento de um cidadão, porém a igreja, ao mesmo tempo, ela tem sido mercantilizada para a política institucional. Né? A política tem que estar na igreja, mas a política institucional tem mercantilizado a fé. E isso que é o grande perigo. Né? Eu falo isso muito porque quando eu vou ver outras experiências, né, da vida gospel em outros lugares do mundo, a gente vê que a igreja ela tem esse papel, justamente, de debater cidadania, debater a política, debater a melhoria da calçada, debater a melhoria, né, da pracinha que fica na frente da igreja, que é importante para os jovens ensaiarem a peça teatral da Páscoa, sei lá. Né? A igreja tem esse papel. Porém, a igreja no nosso município, no nosso estado, e acredito que no nosso país como um todo, ela tem sido mercantilizada. A bancada evangélica é um perigo. É um perigo porque, literalmente, ela compra a fé. Uhum. Olha, vem cá, faz parte dessa votação, porque depois eu mando recurso para poder, a partir de emendas... Gente, vamos falar as palavras certas? Uhum. Bancada evangélica, um grupo de várias pessoas que se dizem evangélicos, né, para ali fazerem uma grande força dentro do parlamento. Esses caras são deputados federais. Esses caras, em sua maioria caras, que, enfim, a gente sabe que é uma força masculina, vão pegar emendas parlamentares. E é importante lembrar, a emenda parlamentar é um super recurso que ele é destinado para CNPJs, não necessariamente para governo, para projetos sociais. Que projetos sociais são esses? E agora com orçamento secreto, PIX. Para onde está indo esse recurso? É um recurso federal, é um recurso governamental, que essa galera está se organizando, se juntando para investir dentro da fé. A fé está sendo comprada. Que projetos sociais são esses que esses deputados federais do Brasil inteiro estão investindo? Para onde está indo esse dinheiro? Uhum. Então, acho que a grande questão é como a gente cria... Eu acho que um ponto que você trouxe, Rebeca, é fundamental. Como a gente cria um Estado, como a gente cria políticas públicas de cuidado. O serviço público é majoritariamente feito por mulheres. Na cidade do Rio de Janeiro, o serviço público, 70% é feito por mulheres. Ponto. Nós estamos no serviço público. A sociedade, majoritariamente, nós somos a maioria também em quantidade. Ponto. Já estamos aí em maioria. Quando a gente vai ver a política, a base da política, ela é feita por quem? Lideranças comunitárias. Quem são? Mulheres. As lideranças das igrejas, quando a gente vai ver quem cuida, quem ora, quem limpa, quem organiza, mulheres. A questão é como a gente traz uma reflexão para estas mulheres de emancipação, de empoderamento, de autoestima. E eu vou para a última palavra, que é autoestima.
a gente precisa cada vez mais falar sobre esse termo. Porque hoje, nós 4 nos sentimos bonitas, mas não era assim. Na escola eu não me sentia bonita. Na minha infância eu não me sentia bonita. Eu era modelo quando era criança. Eu fui modelo, gente. E eu não me sentia bonita. Então, a autoestima é um instrumento, literalmente, que as igrejas devem falar, que as políticas públicas devem falar, que a política tem que falar, que o Estado tem que falar. Por quê? É liberdade. Se eu tenho autoestima com a minha beleza, se eu tenho autoestima com o meu intelecto, eu tenho a garantia de eu vou enfrentar qualquer coisa. Esquece. Eu estufo meu peito e vou. E nós, mulheres, somos sempre colocadas no lugar do subjugo. Ai, deixa eu baixar aqui o ombro. Ele desce. Se você tem baixa autoestima, teu ombro vai descendo. Então, acho que tem um lugar sobre reflexão sobre que lugar é esse que nós ocupamos, né? E o quanto que a igreja é um refúgio de um Estado que nunca nos aceitou. Ponto. Mas que igreja é essa que tem se constituído no país, que tem sido mercantilizada para a manutenção de poderosos? E poderosos, muito poderosos. E aí a gente estava falando sobre o papel da universidade, Rebeca, você estava contando sobre a sua história. E eu acho que a grande maioria de nós também passa por isso, né? A gente vai, sonha que entrar na universidade pública. E a universidade pública foi a fala do último pastor agora. Vocês podem falar o nome de pastor? Pastor. Fica à vontade. Okay. Fala o nome o André Valadão, né? Que trouxe sobre, na palavra dele, a reflexão de que, né, é melhor um filho seu vender picolé do que ele entrar na universidade. O dele não, o dos outros, né? É. E aí, que perigoso é isso. Eu lembro, não sei se vocês passaram por isso, mas eu lembro da minha adolescência, né? Eu já sonhava em entrar na faculdade pública, porque eu tenho um pai e uma mãe muito presentes. Meu pai, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, falou: filha, eu vi na televisão que a UFRJ é a melhor faculdade do Brasil, e como eu te amo e você é a menina mais legal do mundo, você merece entrar na melhor faculdade do Brasil. Essa foi a mentalidade que meu pai trouxe pra mim quando eu era criança. E eu levei aquilo ali a sério. Falei, pô, quero entrar então na melhor faculdade do Brasil, que meu pai disse que eu tenho que entrar lá. Beleza. Mas só que quando eu chegava na igreja, eu já era adolescente, estudando para vestibular, né, aquela coisa toda, não era isso que eu escutava. Lá você vai se perder, Joyce. Lá é um lugar perigoso pra você. Você é tão certinha na igreja. A gente tá falando, mas pra quem não me conhece, ela tava comentando, né, que eu sou conhecida como certinha, né? Uhum. E de fato, eu era muito correta na igreja. Muito correta. Mas ao mesmo tempo eu era a menina correta, que lutava pelos direitos cidadãos, civis, etc. Igualdade racial, igualdade de gênero. Mas também era um exemplo na igreja. E, ao mesmo tempo, também queria entrar na universidade pública. Que garota é essa? Eu era muito complexa na leitura da igreja. E na igreja eu me encontrei, assim como na universidade eu me encontrei. Porém, vem essas grandes lideranças, que são lideranças, querendo ou não pode ser pra gente. Mas são lideranças que fazem imaginário social. Pastor André Valadão e tantos outros criam imaginários sociais. E diz que é melhor o seu filho vender picolé do que ir entrar na universidade. É legítimo vender picolé porque isso gera renda de muitas famílias. Mas só que não é uma coisa em oposição da outra. Então, acho que são esses perigos que a gente tem encontrado. E, novamente, esse mesmo André Valadão, ele vai criar o grupo de irmãs que vai acolher as irmãs. E essas irmãs, por não terem acesso a alguns serviços públicos, um Estado que cuide delas, elas vão ver no André Valadão a sua maior referência. Então, acho que é sobre isso. Que cuidado é esse que a gente tem proporcionado? E a minha disputa é um Estado que cuide, para que a igreja não seja a única opção. Eu acho que é nesse ambiente que eu vejo. Não, e você fala uma coisa muito importante, que é essa questão de qual o lugar das mulheres. E a gente vê, nós somos a maioria. Em Niterói, nós somos a maioria também, mais de 54% da população. É o Brasil inteiro. Mas somos subrepresentadas nos espaços de poder. E aí eu acho que tem uma questão também, dessa questão da autoestima, mas também dessa conscientização política das mulheres. Eu acho que a gente vai mudar a nossa realidade quando nós, mulheres, ocuparmos esses lugares. A gente precisa estar na política brasileira, seja no governo federal, seja no estado, seja nos nossos municípios. Se é a gente que cuida de tudo, né? Não é a gente que sabe cuidar? É. Então, a gente precisa estar nesses lugares, mas não estamos. E eu acho que precisamos estar com a nossa vivência, com a nossa experiência e com uma cabeça progressista também. Porque a gente vê, inclusive nesse último PL que soltou aí, né? PL. Nesse último PL 1904, que muitas mulheres votaram, né? A favor disso. E assim, com certeza,
majoritariamente delas, da igreja. Então, que tipo de ensinamento também essas mulheres estão recebendo? Então, não é só mulheres, mas mulheres compromissadas também com uma transformação social, né? Com o empoderamento de outras mulheres, com a vida e a seguridade de outras mulheres. Mas, de toda forma, ainda assim, eu preferiria ver mais mulheres, mesmo que de direita, para poder falar diretamente com elas, do que majoritariamente homens. Eu acho que a gente tem um debate, né? Você vê essa PL também, desculpa, aquela PL não, a aprovação agora da licença paternidade, né? Tinha os extremos de verdade de mulheres lá. Da extrema-direita com Damares, né? À esquerda com Jandira. Eu acho que a Jandira estava lá na mesa também. E aquilo dali foi um momento que mostra que mulheres na política conseguem dialogar. É o que os machos não têm feito, eles não dialogam, né? É assustador isso. Não, é só uma baixaria atrás de baixaria. Então, acho que a gente precisa também, né, melhorar a nossa autoestima, nos empoderar e nos colocar nesses lugares de decisão, porque são eles que estão ditando a nossa vida. Como é que a gente vai deixar os homens, que são minoria, decidir pela nossa vida, que somos a maioria, né? E decidir sobre os nossos corpos, sobre o que a gente come, o que a gente veste, para onde que a gente vai ou deixa de ir. Se é você que faz a comida, você que sabe o que tá faltando na dispensa, né? Não é? Quanto custa? Não, é a mulher que consegue dar todo o aparato da família sobre segurança alimentar, sobre a produção dos alimentos. Quando a gente fala de reforma agrária, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando da mulher. É a mulher que toma as rédeas disso. Então, a gente já tem a sabedoria ancestral por sermos mulheres em todas as áreas. São as mulheres que cuidam da saúde, são as mulheres que cuidam da alimentação. Então, a gente já tem saúde, combate à fome. São as mulheres que cuidam da assistência. Então, também são as políticas públicas. Economia familiar, gestão do dinheiro. Como é que faz com uma pensão de R$300 para a conta de 5 filhos, neto, vizinho, todo mundo? Então, assim, a gente tem toda a sabedoria com a gente. A gente só precisa acreditar na gente e botar a gente lá. E daí, eu acho que entra numa coisa que Joyce falou muito bem. Esses que se dizem evangélicos. E eu acho que é importante a gente fazer, sim, essa disputa e essa diferenciação. Eu não acredito que eles sejam evangélicos, porque o evangelho, para mim, é boas novas. Eles não trazem nem boas nem novas. Não tem nada de novo na mensagem deles. Só ruins o tempo inteiro. Só conservadorismo, só retrocesso. É só naftalina. É só uma coisa horrorosa, um estilo brega. É tudo voltando, não tem nada de novo. Eles representam o passado. Que evangelho é esse de passado? Jesus vai... Eis que trago boas novas. E os caras, quando abrem a boca, é só retrocesso, é só conservadorismo, é só voltar atrás. Então não tem nada de evangélico nisso. E outra... A base toda do que eles usam é sempre o Antigo Testamento. Vocês são evangélicos mesmo? Será que é evangelho mesmo? Porque acho que Jesus veio com outras coisas aí, né? Com outras leis, com outro modo de viver, muito mais... E o nome é evangélico por um motivo também, né? Não é? Eu acho que eles têm que mudar de nome. Eu acho. Eu proponho, vamos sair daqui com uma proposição. Nova PL. Nova PL. Novas narrativas. E se vocês não têm uma linguagem de boas novas, não são evangélicos. Dá outro nome. São o pessoal que defende o Antigo Testamento. Sei lá, gente. Porque tem que fazer essa diferenciação. Boas novas é boas novas. Tem que ser pra frente, pro bom, pro bem viver, pra uma vida plena, de direitos e cidadania. Não de retrocesso. E sempre olhando pro próximo, né? Que é uma coisa que não acontece de forma alguma. Não. É minha casa, é minha vida. Tudo o meu pra eu. eles, assim. Eles e os parceiros deles, né? Exato. E aí Porque vai a teoria da prosperidade também, né? A grande reflexão, né? Que prosperidade é essa que a gente está pregando, que as igrejas têm pregado. Né? Uma prosperidade sobre o eu. É uma prosperidade sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha mansão. Né? Sobre o meu botox, sobre a minha roupa cara. O melhor de Deus tá por vir ainda na tua vida, irmão. Exato. Só que é na sua vida individual. Né? Então, eu concordo muito quando você fala isso do evangelho, porque o evangelho também é sobre partilhar. Né? E não é isso que eles têm prego. Então, também é mais um desafio que a gente coloca aí sobre disputa de narrativa, que é, quando a gente vai ver a história toda de Jesus do Novo Testamento, são pessoas que cuidam uma das outras e que fazem justamente ações de, vem cá, eu quero te ajudar. Vem cá, vamos junto. Vem cá, vamos partilhar o pão? É Jesus que pega a mulher e fala, tá com a pedra então aí. Quem nunca pecou? Vai aí, taca aí então. Entendeu? Então Jesus, no seu exemplo. E não é de taca vida, nela, né? Taca em mim. É Exato. isso. Eu te coloco na frente, né, da sua dor pra te ajudar. Claro, e ele entendendo que assim, mano, todo mundo, né? Tá todo mundo aqui na mesma, não tem por que ninguém ficar nessa palhaçada. E assim, o exemplo dele de vida foi andar ao lado das mulheres, ao lado daquelas que todo mundo julgava que era prostituta, que era isso, que era aquilo.
sempre, né? Até essa Bíblia aí, né, de King James, dá pra gente pegar várias coisas, dá pra gente tirar várias coisas. Não é de Jerusalém, mas dá, Jerusalém, né? mas dá pro gasto. Que ele acompanhava, essas mulheres seguiam ele, estavam com eles. A gente vê que existe um apagamento nessa história, né? Depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo também, tem muitas histórias de mulheres que acompanhavam Jesus, inclusive Maria, né? Que era, sim, discípula de Jesus, sim, mesmo apagando a sua história. Estavam com ele o tempo todo e ele gostava dessa companhia dos marginalizados. Era ele que chegou naquele momento de ira e derrubou tudo porque eles estavam vendendo a fé, mercantilizando. Isso já foi um episódio, inclusive, bíblico. Jesus já passou por isso com esses vendedores da fé. Chegou lá, meteu a porrada em geral, destruiu tudo. O único momento que deixaram na Bíblia, que bom que deixaram, né? O Conselho de Nicéia fez esse favor pra gente. Deixou o único momento de Jesus no seu momento de ira. E foi justamente contra esses que vendiam a fé. Justamente contra esses valadões e valadares da vida. Justamente contra esses. Sim. Então, eu acho que a gente, enquanto evangélica, a gente precisa se apoiar no evangelho. Se é o evangelho que a gente segue, que a gente acredita, então é esse evangelho. É Jesus ao lado das mulheres, ao lado dos pobres, ao lado dos marginalizados, ao lado dos LGBTs também. Não tinha essa palavra na Bíblia, mas a gente sabe que existia. Porque não é uma prática de agora, né, gente? Não. Então a gente sabe que existia. Então Jesus é ao lado dessas pessoas. Não é ao lado daqueles que vendem a fé. É realmente pautando novas regras de vida. Eis que trago boas novas, e novas. Amém. Novas narrativas. Aleluia! Gente, muito bom. E vocês estão fazendo uma aposta de investir na política institucional também, como essa forma de transformar a cidade, de botar o reino de Deus aqui, né, e etc. Vocês estão pré-vereadoras, Joyce no Rio, Rebeca em Niterói. Queria saber como é que vocês têm construído essa política que faça sentido para essas pessoas, para essas mulheres que a gente falou? O que vocês têm pensado? O que vocês têm sonhado? Porque eu vejo que hoje muita gente, muitas mulheres, inclusive, não gostam de política. Não, esse negócio de política é tudo sujo, tudo igual, tudo corrupto. Então, como é que vocês têm construído essa política do cuidado, assim, na prática? O que vocês têm sonhado para essas cidades aí que a gente vive? Primeiro que eu tenho muito disputado literalmente, né, essas mulheres, as evangélicas mesmo, da ponta, né? Essa mulher que a gente precisa cada vez mais resgatar, na sua integridade, né? Eu acho que durante esses últimos anos da minha vida, eu vi a dor no máximo da sua dor, né? Você lidar, por exemplo, com uma mãe que perdeu a sua filha pelo feminicídio não é fácil. E você saber que a grande maioria delas são evangélicas é ainda pior. Né, a vítima de feminicídio na cidade do Rio de Janeiro são mulheres, mães de 2 filhos em média, até 40 anos e, em sua massa maioria, evangélicas. O reino de Deus não tem sido o reino de Deus. Então, eu tenho muito levantado, né, essa reflexão junto a elas e colocado elas mesmo para, justamente junto comigo, lutar. E lutar pela vida e pela família delas. Já que o nosso debate, né, já que o debate social é sobre vida e família, cadê a igreja se comprometendo efetivamente com isso? Porque os nossos filhos, as nossas filhas, os filhos têm virado agressores e presos e as filhas têm virado vítima do feminicídio. O que a igreja está fazendo diante disso? Então, as minhas estratégias são muito facilitar uma linguagem, né? Eu acho que, como a gente traz essa mensagem muito mais leve, facilitada e tranquila, para elas poderem se agregar e falar, opa, eu estou entendendo o que ela está falando, calma aí. Eu estou entendendo que é roxo, mas o que roxo é isso? Né? Então, acho que aproximá-las muito. E, de fato, ir nas igrejas mesmo, conversar com essas mulheres, né? Acolher as dúvidas delas também. Porque é isso também, a gente vem de uma construção social, universitária, educacional, que, querendo ou não, é distante dessa realidade. As pessoas realmente não entendem parte do que a gente está colocando. Então, também é uma disputa de facilitar essa linguagem mesmo. E falar, eu não tô aqui para disputar com você. Porque já tem algumas que chegam. Não, você quer fazer uma lavagem cerebral comigo? Porque eu vi que as universidades fazem lavagem cerebral comigo. Fala, opa, eu quero conversar com você. Isso não tá acontecendo na sua igreja? Quantas irmãs da sua igreja estão passando por violência doméstica? Quantas meninas da sua igreja têm sido abusadas sexualmente pelo pai, pelo avô, pelo padrasto? Eu trago a realidade, que é nua e crua e é real. Então, trazer elas para essa disputa, para essa reflexão, tem sido um processo muito bonito. É irmã de véu, é irmã de saião, é irmã de calça jeans, é as levitas, é as missionárias, é a irmã da oração. Todas elas se sentindo parte de alguma coisa. Porque esse tal bancada evangélica que a gente tem visto,
eles estão disputando essas mulheres também. Mas só que elas estão cada vez mais vendo que eles não estão trazendo boas novas para elas. Eles estão trazendo, né, o conservadorismo, como a gente falou, mas o conservadorismo que é muito cruel, do silenciamento. Essas mulheres já perceberam isso. Então, primeiro, a gente não pode subestimá-las. A gente precisa perceber o quanto que elas estão preparadas. E só falta realmente a gente, vem cá, juntar as pontas. Então, é disputar mesmo a fé, mas uma fé que liberta. Né? E eu tenho ficado muito feliz com isso. Especialmente, e uma coisa que eu trago muito, principalmente para quem é da política e é evangélico, né? E tem tentado entrar nesses espaços da fé, que não adianta conversar com o pastor. Já começo por aí. Não adianta, gente, não adianta. O negócio são as irmãzinhas mesmo. É irmã de oração? É irmã de oração. É irmã da MCA? É irmã da Agora é MCM. É MCM, mudou? Agora é MCM. Mulheres que estão em missão. Ah, tá. O negócio é conversar com a base. Não é a base, que não é as lideranças que definem somente os futuros. É a base. E cadê a gente conversando com essas irmãs? Elas vão vir com frases complexas? Super! Elas vão vir com algumas questões que a gente fala, eita Deus, sim! Mas tem que acolher. Tem que ouvir, tem que conversar e chegar em resultados. Então, eu tenho muito disputado essa base social, essas mulheres. E, novamente, a transformação do Rio de Janeiro se dará por mulheres. A gente sabe disso. Porém, a gente precisa acelerar o tempo. Amém, eita Deus. Não, e é como a gente traz esse fortalecimento de fé, esse fortalecimento de autoestima, esse fortalecimento de união e esse fortalecimento de mostrar, amadas, vocês já fazem isso. O que eu mais tenho disputado é mostrar para essas mulheres que elas já fazem isso. Como a Rebeca estava comentando. Elas são economistas, porque com o salário mínimo elas gerenciam uma família inteira. Elas são chefes do lares, porque a maioria desses homens não fazem parte nem do cuidado, muito menos também do salário. Cada vez mais os homens não fazem parte do gerenciamento financeiro de uma família. Essas mulheres precisam cada vez mais se capacitar para disputar o mercado de trabalho de tete a tete. E essas mulheres também são as lideranças espirituais das suas famílias. Ou seja, tudo passa por essa mulher. E como eu sempre falo, quando a gente transforma a vida de uma mulher, a gente transforma gerações. Porém, são todas as mulheres incluídas. E especialmente num contexto de Brasil, que majoritariamente somos evangélicos, nós precisamos estar com elas. E mostrar que elas já fazem isso. Só precisa ser visibilizadas. Então, acho que é visibilizar as invisíveis dos nossos interiores, periferias, subúrbios, porque elas estão lá. Só precisa a gente poder falar, opa, vem cá que eu tô contigo. Né? E é difícil, não vai ser fácil, né? Nem todas topam, mas a grande maioria topa. A grande maioria topa. Né? Na Casa da Mulher Carioca, nos outros equipamentos que a gente trabalhou, a gente atendeu 850 mil mulheres. E cada equipamento que a gente atende, a gente percebeu que quase 70% delas são evangélicas. Elas estão com a gente também. E como a gente está disputando essa narrativa? Como a gente está trazendo para elas boas novas efetivamente? Né? Então, acho que eu traria principalmente para quem é político, ou quem, não só candidato, mas quem quer fazer política dentro da igreja tragam as boas novas a partir da linguagem do cotidiano. Qual é a dor? A dor é alimento, a dor é violência, a dor é o cuidado, a dor é a solidão, a dor é a depressão. Cadê a gente acolhendo as pessoas? Então, acho que o papel da igreja é acolher, é conversar, é dialogar e trazer liberdade. E trazer novos quadros como a gente que possam efetivamente representá-las. Por quê? A galera já entendeu que o negócio não tá bonito. Né? Com certeza. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente focar nas mulheres. Não só um caminho que eu acredito por vida, mas também de estratégia política, de ser realmente o mais inteligente. Se nós somos a maioria e a gente consegue converter essa maioria, né, a uma consciência política de construção de uma vida coletiva através da política, a gente já tem a maioria para mudar essa sociedade, né? Então, meu foco tem sido realmente as mulheres. Por também ser mulher, por amar mulheres, né, em todos os níveis e sentidos possíveis que existe na palavra de amar uma outra mulher. Que eu acho que também é importante a gente colocar isso, né? Não só no âmbito afetivo, né, e sexual, mas também amar outras mulheres no sentido de quem a gente ama, o que a gente gasta o nosso tempo de relação. São com as nossas irmãs, com as nossas mães, com as nossas amigas, ou são com os homens, são com aqueles caras, enfim. A gente sabe a diferença que tem, né, quando a gente doa
um tempo para construir uma relação realmente afetiva e de acolhimento com outra mulher. Então, hoje eu tenho focado minha energia e o meu tempo em construir política, em construir ações com e para as mulheres. E para mim tem sido muito revigorante, porque a gente tem reparado, né, que muitas mulheres, aí é uma questão que a Joyce falou também, de autoestima, de empoderamento, muitas mulheres já são lideranças comunitárias, já são lideranças nas suas comunidades, mas não se veem como. E aí, Rebeca, porque aí você vai na casa da pessoa, aí a pessoa chama as amigas dela. Cara, junto mais 50 mulheres, assim, facilmente. Isso é porque Niterói tem um potencial bem menor do que o Rio de Janeiro. Mas a gente é 500 mil habitantes. Rio de Janeiro lida com milhões. Mas você junta mais 50 mulheres lá, bastante coisa, tá? Aí junta 50 mulheres e fala assim, mas é porque o presidente da associação é um homem, ele não quer que a gente faça isso. Mas aí ninguém mais daquela comunidade reverencia aquele homem, reverencia a casa daquela mulher. Não, é na casa da Glória. Eu quero resolver alguma coisa, meu cartão Araribóia não tá bem cadastrado. Não é na casa da Glória que a Glória ajeita pra você. O filho de fulana quer entrar no Pedro II, quer entrar não sei aonde. Vai na casa da Glória. E minha mãe foi essa pessoa. Dona Tânia, te amo, minha mãe maravilhosa. Ela foi essa pessoa na comunidade dela. Ela me escreveu no Pedro II e quando ela me escrevia todas as crianças da comunidade. Então são as mulheres que fazem isso. Existe toda uma relação comunitária que essas mulheres já são lideranças. O meu papel agora não é empoderar mulher nenhuma, elas já são empoderadas. É só virar pra Glória e falar, Glória, vamos lá, me dá aqui a mãozinha. Vamos lá, vamos tomar essa associação de moradores na nossa mão. Vamos lá tornar isso um pouco mais institucional. Vamos lá tornar isso um pouco mais dentro da burocracia, porque existem várias coisas que podem acontecer e podem ser facilitadas a partir desse tipo de relação com as comunidades, porque é isso, existe também, né, um distanciamento de informação, de conscientização das periferias e das favelas a respeito dos seus direitos. Aí a Glória, que sabe um pouquinho a mais, já é responsável pela comunidade toda. Mas e se a Glória vira alguém que trabalha na assistência social, vira alguém que vira uma vereadora, vira alguém que vira uma deputada, ela com esse poder de mobilização que ela já tem. Então, o meu papel tem sido, né, o nosso foco tem sido a gente reconhecer essas Glórias, essas líderes comunitárias. Glória! Reconhecer essas líderes comunitárias, né, trazer elas mais para a política, empoderar elas de uma consciência política, de uma coisa mais institucional. A gente não está desvendando nada, elas já são lideranças. Mas falando, não, Glória, você é uma liderança comunitária, sim. Você tem que se empoderar desse seu lugar. A gente vai conseguir mudar essa realidade. A gente sabe que para mudar esse teu chão aí, né, essa luz, enfim, essas melhorias no teu bairro, tem que ir para a secretaria tal, fazer o ofício tal. Esse tipo de conhecimento que a gente dá, porque a gente está mais próxima da política, então a gente sabe a quem procurar e a quem cobrar. A gente só chega com isso, a gente é intermediário. O que a gente é hoje, a gente é intermediário dessas mulheres, dessas lideranças. É assim que eu quero me colocar, é assim que eu venho me colocando enquanto pré-candidato. Eu não quero falar por ninguém. A fala já está aí, a ação já está aí, a gente é apenas intermediário. A gente consegue ser ponte de diálogo, porque a gente foi para a universidade, porque a gente realmente tem uma outra linguagem política, uma outra proximidade com a política, então a gente tem facilidade com esse mundo. Nós somos facilitadoras. Eu quero facilitar a vida das mulheres, a vida das famílias niteroenses, principalmente a vida daquelas pessoas que realmente querem construir, né, uma Niterói mais coletiva, uma Niterói de mulheres e para mulheres, porque lá nós somos de maioria e a gente vai... Não posso falar palavrão, botar pra foder. Mas a gente vai abalar... A gente vai abalar Niterói com a força das mulheres. Eu acho que a nossa solução, enquanto Niterói, enquanto Rio de Janeiro, enquanto Brasil, é a gente acreditar na força das mulheres. Se a gente não focar nisso, eu acho que vai ser bem mais complicado, vai ser bem mais difícil a gente conseguir ter um bem viver, ter uma vida digna e com cidadania. Eu quero isso agora, né? O que eu falo muito para elas é que, assim, gente, eu amo viver e elas amam viver. Amam conversar com as suas amigas, ir no salão, a história que você contou, maravilhosa, dela fazendo um culto, uma célula dentro do salão, incrível. As mulheres gostam, a gente gosta de viver, a gente quer viver bem, e eu não quero só isso para as futuras gerações, eu quero isso agora. Eu quero poder viver bem com dignidade agora, eu quero que você viva bem com dignidade agora, quero que você seja feliz agora, porque é isso também que Deus e Jesus espera da gente. Ele quer que a gente viva felicidade, Ele quer que a gente viva um amor, Ele quer que a gente viva em plenitude.
plenitude. E isso é sobre direitos e dignidade e cidadania. E eu acho que é nesse caminho que a gente está seguindo. Com certeza a Joyce também está fazendo isso, a gente está fazendo isso lá, e também perpassa por a gente escolher outros caminhos também de alianças, de apoios também. A gente precisa romper um ciclo, né, de apoiar abusadores, de apoiar esses caras que estão aí já com diversos casos de agressão. Esses políticos, a gente precisa tirar esses políticos desses lugares. A gente precisa romper com esse ciclo de sempre serem eles. Chega um momento que o momento chega. E o momento agora é nosso. Chegou a nossa vez. Chegou a vez de uma política com a nossa cor, com a nossa cara, com a nossa voz e também com a nossa fé. E é um evangelho de boas novas e de novas narrativas. Amém. Ai, gente. Glória, glória, glória. Eu adorei. Adorei as Gente, glórias. nosso tempo tá acabando, mas muito obrigada. Eu amei Gente, esse foi papo. lindo. Foi muito especial. Eu fiquei muito tocada. Todo esse assunto me tocou muito, assim, em vários aspectos. Eu sou muito feliz de estar conversando com vocês agora, de verdade, de verdade. Muito bom saber que vocês estão lá, assim, representando a gente, inspirando a gente nessa trajetória que não tá só na urna, né? Mas vem de um longo processo Uma de caminhada. construção, uma caminhada. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a pelo trabalho vocês, de cara, por esse vocês. projeto maravilhoso que vocês estão tocando. É ótimo, porque a gente meio que se sente um pouco sozinha. Não sei se a Joyce compartilha isso, né? As mulheres jovens, negras, evangélicas, progressistas, às vezes na luta, quando a gente tá dentro dos nossos partidos, quando a gente tá dentro das nossas ações, a gente se sente um pouco sozinha, né? Cadê minhas irmãs negras progressistas? E aqui conhecer o projeto de vocês, conhecer vocês, tá sendo lindo e muito fortalecedor. Queria que a gente fosse amiga de verdade. Ai, vamos. amiga, Depois marcar daqui um a gente negócio sai pra tomar um café. café. Um Clube de negocinho. oração. Com certeza, vamos ter um clube de oração das irmãs. Vamos. Por favor. Eu E quero depois muito- outras coisas, mais pra Por frente, favor, depois. com certeza. Tudo. A gente termina esse episódio pedindo pra vocês semearem o sonho. Então, qual é o sonho de vocês? Em relação a qualquer coisa que vocês quiserem falar, o assunto que a gente falou, enfim. O meu sonho é visibilizar as nossas forças, visibilizar as nossas potências e mostrar que o lugar de mulher, de fato, é onde ela quiser mais. Não nessa frase tão banal. É numa frase de geração de oportunidades, é uma frase de visibilizar que realmente a gente existe. Né? O meu sonho é que a gente possa se olhar, literalmente, ver muitas outras de nós em todos os espaços de poder. Porque ser uma mulher na política, ser uma mulher no espaço de poder, ser uma mulher negra no espaço de poder não é fácil. É perverso, é cruel, é solitário, é dolorido, né? Seja o espaço de poder institucional do qual a gente está ocupando, né? Nos âmbitos, né, de partido, enquanto pré-candidatas, mas também no espaço que vocês estão. Vocês estão disputando não só narrativas, mas fundos de investimentos e tantas outras coisas mais. Todos os espaços que a gente ocupa ainda é solitário. Então, meu sonho é que a gente não se sinta mais só. Meu sonho é que a gente possa deitar no nosso travesseiro e falar: ai, hoje eu vou poder descansar porque a minha outra amiga, ela vai lutar por mim hoje, sabe? Então, meu sonho é que a gente possa ter o direito de cuidar e de ser cuidada. O meu sonho é que nós, mulheres, possamos ocupar esses outros lugares para a gente poder falar: uau, calma aí, posso tirar mais férias hoje? Porque a gente não pode ainda. Né? Então, ser uma liderança mulher, política, negra, evangélica, progressista, criando novos mundos, novas narrativas, novas boas novas, não é fácil. Mas eu acho que meu sonho é que a gente possa, né, visibilizar tantas outras meninas e mulheres que estão por aí. Mas só que a gente teve alguns marcadores, né, que possibilitou que a gente chegasse aqui hoje. A gente está aqui hoje, né, é uma decisão de Deus também, eu acho, né? Porque tantas outras vão ouvir a gente e falar: uau, eu também posso ser assim. Eu também quero chegar lá. Então, acho que o meu sonho é que a gente possa sonhar em comunhão com um único propósito, que é viver com tranquilidade, com liberdade, né, com emancipação, com autoestima, com fé e com a certeza que quando a gente for descansar, uma outra vai continuar essa luta. Eu não quero... Ontem, só para concluir essa parte, ontem eu estava lendo sobre as mulheres, né, que foram vereadoras do Rio de Janeiro nos últimos anos. E uma coisa que me entristeceu muito, Rebeca, é que aqui no Rio de Janeiro, há 12 anos, não tem nenhuma mulher eleita da extrema zona oeste do Rio de Janeiro. Há 12 anos. Não tem nenhuma mulher da minha região eleita. Da região de Sepetiba a Guadalupe. Não tem. Né? Quem conhece Rio de Janeiro sabe que é essa a maior região da cidade. Não tem. Há 12 anos. E eu não quero ser a única lá na Câmara, sabe? Que imagina o trabalho que vai dar sendo eu sozinha defendendo uma única região. Obviamente vou defender a cidade como um todo. Mas sendo a única voz feminina dessa região. A minha entrada é retirada de um miliciano. A minha entrada é retirada de um conservador.
A minha entrada é retirada de alguém que não defende nossas lutas e as nossas dores. Então, a nossa presença, além de ser necessária, além de ser urgente, ainda é solitária. E eu não quero ser uma estrela única. Eu quero poder estar ao lado das minhas, criando estratégias na mesma mesa e olhar de tete a tete e falar: é esse caminho? É esse caminho. Vamos fazer nossa bancada? Vamos fazer nossa bancada. Vamos defender nossos ideais? Vamos defender nossos ideais. Com estratégia, com assertividade, com propostas de futuros e com a certeza que não será mais solitário. Então, meu sonho é não viver uma política da solidão, uma política da estratégia, com a bancada de mulheres negras, progressistas, evangélicas, Amém. e que podem construir um futuro realmente com a nossa cara. Então, meu sonho é esse. Ai, todo mundo sonho dela. Vou pegar essa sonho. Cara, o meu sonho hoje é que a gente consiga ser livre para ser quem a gente é. Eu acho muito atraso, e eu fico sempre batendo muito nessa tecla, porque eu acho um absurdo a gente ter que lidar com coisas e ter que lutar por direitos, inclusive direitos já garantidos. Eu acho muito cansativo. Eu tenho o sonho de ser livre e eu tenho o sonho de não estar mais cansado o tempo todo, de estar lutando o tempo todo. O meu sonho é parar de lutar. Eu tenho um sonho, bem como capricorniana, né? Eu tenho um sonho de parar de lutar. Eu não quero mais ter que gastar da minha juventude, da minha energia, da vida de diversas mulheres que passaram e dedicaram, porque eu construo o movimento de mulheres há muitos anos. E eu vejo, e o meu mestrado é sobre isso, meu doutorado é sobre isso. E eu vejo muito isso. Mulheres que dedicam a vida inteira, passam a vida inteira se desgastando nos movimentos sociais, se desgastando nos partidos políticos, dedicando sua vida inteira a uma vida de construção para o outro. Isso é muito bonito, mas não é isso que eu desejo. Eu desejo viver uma vida que os homens querem viver para eles. Eu desejo viver uma vida em que eu possa sair com a roupa que eu quiser, em que eu possa amar quem eu quiser, em que eu possa professar a minha fé, seja ela qual for. E ser uma mulher livre. O meu sonho é ser livre o suficiente para não precisar mais dedicar a minha vida para lutar contra aqueles que querem sempre botar a gente para baixo, sempre botar a gente num lugar de submissão. O meu sonho é poder viver uma vida plena. Eu não sei nem o que significa isso. O que eu vou fazer com o meu tempo quando eu não estiver lutando? Tanta coisa, com as habilidades, talentos que eu posso ter na minha vida, que a gente pode usufruir, de um bem viver, de uma qualidade de vida que a gente não vive, porque a gente dedica a nossa vida a uma luta. Ou as mulheres que não conseguem porque estão presas nesses ciclos, ou a gente que não está presa nesse ciclo, mas dedica 24 horas do nosso dia, a vida inteira, a romper esse ciclo de outras mulheres. Então, o meu sonho é que a gente não precisa mais viver esse mundo. O meu sonho é viver um mundo sem ter que lutar por nada, sem estar fazendo nada, só vivendo, só amando, só existindo, com muito amor, muito afeto, muita comida boa, muita coisa luxuosa, um bem viver, muita maquiagem linda. Eu quero uma vida livre, uma vida sem ter que ficar lutando, sem ter que ficar me contrapondo, sem ter que ficar levantando a minha voz, me justificando, sem ter que estar o tempo todo dependendo de outras também, para poder aumentar a minha força e continuar nessa luta. Ai, eu odeio isso, você é uma mulher muito forte. Ai, eu admiro a sua força. Eu não quero ser forte, eu quero ser uma nega doce. Eu quero ser cuidada, eu quero ficar tranquilinha aqui na minha. Eu não quero ter que fazer nada disso, mas a gente quer viver. E para viver, infelizmente, até hoje a gente precisa lutar. Então, o meu sonho é que a gente pare de lutar, que a gente não precise mais disso e que a gente consiga avançar. Eu quero novos problemas, eu quero novas questões, eu quero novas narrativas. Eu tô cansada do velho, do ultrapassado, do retrocesso, do conservadorismo. Eu tô cansada dessa caretice. Eu quero coisas novas, eu quero coisas belas, eu quero futuro. Eu quero ser livre. Esse é o meu sonho. Ai, eu amei. E o seu sonho? Então, eu fico assim, neste exato momento, meu sonho sendo realizado, porque enquanto eu converso com vocês, eu lembro, eu vejo vocês, eu lembro da Débora, da Ava, da Isa, da Ilse, de tantas outras mulheres que a gente conversa e já recebeu aqui, que estão fazendo o trabalho incrível, tanto quanto vocês, assim, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu sei que não é um número grande de mulheres ainda, mas sinceramente, meu sonho, eu tô vendo ele sendo realizado, assim, de ter mulheres com tamanho poder e beleza, fazendo e lutando pela gente, e a gente lutando aqui, e a gente lutando junto. E, assim, eu espero que o sonho de vocês sejam realizados. Assim, de verdade, porque o sonho de vocês é o meu sonho, e vocês têm cuidado para que esse sonho seja realizado. Vocês têm trabalhado para que esse sonho seja realizado. Então, assim, o meu sonho é que vocês
realizem os sonhos de vocês, sinceramente. Assim, eu acho que é a primeira vez que eu peço para que os sonhos de vocês se realizem, porque Orar pelas irmãs. orar vou por botar meu vocês, joelho total, por assim, o meu vocês. sonho, eu vou focar minhas energias em que vocês realizem o de vocês, porque é um sonho para todas nós, assim, de verdade. Vigília hoje, 10h45 da noite. Exatamente. Ai, o meu sonho também é muito nesse sentido, assim, fiquei muito inspirada por esse papo. Meu sonho é que as mensageiras do rei de hoje, as MCM de hoje, consigam também se inspirar em vocês como a gente está se inspirando hoje, né? E se inspirar a lutar também, né? E fazer parte dessa nossa luta que é muito coletiva, a gente tá muito junto nessa. Então, muito obrigada, gente. meus amores. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa seu like, deixa seu comentário. Siga as meninas também nas redes sociais, acompanhe a campanha delas. E é isso. Um beijo, beijo. Beijo, gente! Tchau, tchau. Tchau. SMR.